Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia nos fala: sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Pois Deus, Ele se agrada quando nós se voltamos para Ele, numa fé, uma fé ao qual o homem, ele é obediente à sua palavra, numa fé a qual ele tem sua vida firmada na graça de Deus. A Bíblia também nos fala: bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra da profecia. Ou seja, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e também dão crédito, estão ciência, decidem por fé uma vida com Jesus Cristo e também a sua palavra. A Bíblia nos diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, pois não enxergam a palavra de Deus. Todos os incrédulos que a Bíblia relata são aqueles que não creem em Jesus Cristo e também na sua palavra. Deus desse século, ele é o diabo. Ele governa as nações. Ele governa até aonde o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, que dá permissão. O governo do diabo está em todas as nações, está em diversas áreas, pois a missão desse tal governo, a missão de Satanás é apenas denegrir, fazer com que o pecador perdido não venha enxergar a glória de Jesus Cristo e também a sua palavra. Deus, Ele requer de todo pecador a fé no seu Filho Jesus Cristo, a fé ao qual o homem pode ser liberto das prisões do pecado, da futura ira do juízo final. Deus, Ele existe, é um Deus verdadeiro, o único Deus, cuja sua vontade é que todo homem venha chegar ao conhecimento da verdade.
ao conhecimento que existe um único Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. A humanidade, ela está debaixo da ira de Deus. Todo homem, ele é convidado à salvação em Cristo Jesus. Todo homem é chamado ao arrependimento. O arrependimento do pecado. O arrependimento ao qual Jesus Cristo, Ele fundou a sua igreja. Uma igreja em espírito e em verdade. Sendo que para todo o homem fazer parte da salvação e do reino de Deus, sendo completado assim a igreja de Cristo, precisa se arrepender, precisa se voltar a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor. O trabalho de Satanás é ofuscar a glória de Jesus Cristo, fazendo com que o homem não venha chegar ao conhecimento da verdade. O homem não venha chegar ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. O homem não venha a conhecer a verdade das Escrituras, pois a verdade é libertadora. É a verdade que liberta. Jesus Cristo, Ele diz em sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo não mudou a sua mensagem. Jesus Cristo, Ele continua o mesmo. E a sua mensagem de salvação é a mesma. Diferentemente do que podemos ver muitos nos dias de hoje, pregando um evangelho que nada tem a ver com a verdade, nada tem a ver com Jesus Cristo. É uma mensagem que ela é completamente fundada pelo diabo. Uma mensagem fabricada na terra. Uma mensagem que não liberta a alma do homem perdido, muito menos salvo. Uma mensagem que não tem a graça de Deus. Se não tem a graça de Deus, que é mediante Jesus Cristo pela fé, não tem como o homem ser salvo. É uma mensagem, um evangelho terreno. E muitos têm se voltado nessa mensagem de Satanás nos últimos dias. Satanás tem envolvido muitas vidas nos últimos dias. Satanás tem colocado muitas coisas para tomar o tempo das pessoas, para que elas não venham enxergar a verdade, para que elas não venham enxergar que existe um único Deus, e também
a seu Filho Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Satanás. É um trabalho dele ofuscar a mensagem da salvação. É obscurecer a glória de Cristo, fazendo assim com que uma multidão não venha a ser liberta pela verdade. Se uma multidão não vier ao conhecimento dessa verdade, acabarão todos em perdição eterna. Mas Jesus Cristo manifestou em nosso meio, trazendo salvação. É através da fé. É através da fé que o homem pode ser livremente justificado diante de Deus. Em meio a Jesus Cristo, pela fé. Não há outro meio de o homem ser justificado. Não há outro meio. Jesus tem que fazer morada dentro de mim, dentro de você. Não, o templo foi derrubado sim. É o homem que construiu o templo. O templo foi derrubado. O templo não foi construído por Deus. Foi pelo homem. Foi pelos fariseus. O templo não foi construído por Deus. Por que ele caminhou até lá? Não, Jesus Cristo derrubou o templo. Após a morte dele. Jesus morreu por nós. Por nós. Por nós. Por mim, por você. Ele caminhou até lá. E aonde? Até no templo. Ele não fazia parte dentro do templo. Essas escrituras hoje pregam um evangelho totalmente distorcido com essa religião evangélica. Entendeu? Suja. Não é o evangelho. Não, eu estou pregando a religião que muitos acham que é a verdade. A verdade está na religião evangélica. A verdade não está na religião evangélica. Ele não prega assim como se deve. Mas por que ele caminhou na multidão para chegar na casa dele? Não era a casa dele. Sim. Ele ia lá, ficava no pátio. Mas ele já não tinha para usar tudo lá. Não. Ficava com a mera. Ele começou a ensinar no templo a expulsar os espíritos. Porque o templo não era dele. Por isso que é preciso conhecer as escrituras. Deixa eu continuar aqui. Mas ele passou lá. Aí ele morreu por nós. Sim. Morreu por nós. Ele passou no tempo, cortou todo o tempo. Aí ele foi crucificado na cruz. Aí ele separou o outro. Sim, morreu. A salvação de Deus. Crê nele. Mas ele morreu por nós. Por nós. Pecadores. Por essa graça está manifesta no meio. Todos nós é pecador. É tudo nós. Mas a diferença do pecador que reconhece o seu pecado e Deus para ser salvo é a graça dele, que perdoa os nossos pecados, que purifica os nossos pecados. Eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo, eu não sigo uma religião. Religião evangélica é religião que os homens inventam. Entendeu? Tem que seguir Cristo. Jesus não mandou ninguém seguir religião. Mandou? Não mandou. Mas como você nasceu? Minha mãe colocou religião em mim, até quando eu soube da verdade. Eu sei. Jesus Cristo somente. Louvado seja Deus. O trabalho do diabo é cegar o entendimento
das pessoas. É cegar o entendimento para que as pessoas não venham chegar ao conhecimento da verdade. Chegar ao conhecimento que Deus manifestou a sua graça em Jesus Cristo, morrendo numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar a salvação eterna. O diabo, ele tem um controle, é ele que controla as religiões, pois Jesus Cristo nunca pregou religião, é o homem que funda as religiões. Para alguém ser salvo não precisa você virar evangélico. Para você ser salvo não precisa você frequentar um templo. As Escrituras não diz nada disso. Jesus nunca chamou ninguém para ser evangélico, muito menos eu. Jesus Cristo disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É pela fé em Jesus Cristo e a obediência na sua palavra. Muitos pregam religião. O apóstolo Paulo diz que as religiões são grande fonte de lucro. Onde diz que é uma religião, aí tem lucro. Esse é o serviço das religiões. É preciso a humanidade, todo homem, manifestar a fé em Jesus Cristo para ser salvo. Manifestar a fé e tomar uma vida em obediência com a sua palavra. Ninguém mais pode salvar o homem. Não pode o homem por si próprio escapar da prisão do pecado, dessa força maior que é o pecado. O homem não pode se justificar em nada diante de Deus, se não for através de Jesus Cristo, seu Filho. O homem não pode se justificar com as suas obras terrenas, pois as obras é impossível para salvar o homem. É preciso ter a fé em Jesus Cristo, seu Filho. Sem a fé em Jesus Cristo não tem como o homem ser salvo. Não tem como o homem ser liberto da prisão do pecado. Ficar livre da futura ira do juízo final que virá sobre os filhos da desobediência. Essa é uma mensagem que não tem espectadores. Essa é uma mensagem que os falsos profetas nunca irão te pregar. Essa é uma mensagem de salvação. Essa é uma mensagem que vai contra o nosso ego. Vai na contramão da vontade do homem. Vai na contramão da incredulidade. Vai na contramão do nosso eu. Mas a verdade é, se dermos lugar para Jesus Cristo, seremos libertos. Também seremos salvos, se assim decidirmos pegar uma vida com Deus, através de Jesus. O diabo tem as suas maneiras de trabalhar para tomar o tempo do homem, para manter o homem na cegueira espiritual,
controla as religiões que não professam Deus. Ele que controla as religiões que não professam toda a verdade em Cristo Jesus. Essa é uma mensagem da salvação eterna. A porta ainda está aberta. Deus, em sua maravilhosa graça, chegará o tempo que irá fechar a porta da graça. Aí só será tribulação. Aí não dará tempo para mais ninguém se salvar. Está tudo escrito na palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é arrependimento. Arrependa-se e se converta ao Senhor. Sem o abandono do pecado, sem o abandono de uma vida de incredulidade, não tem como o homem ser salvo. Fuja da ira de Deus enquanto há tempo, pois chegará o tempo que não se ouvirá mais a verdade. Aí será tarde. A porta da graça irá se fechar. Os adeptos do anticristo estão aí, abrindo caminho para o anticristo governar. É preciso tomar o conhecimento das Escrituras. Falsos profetas estão aí no nosso meio, falsos ministros, as religiões que professam só de boca o nome de Jesus Cristo, que professam o nome de Deus só de boca, mas negam em muitos trechos bíblicos a sua verdade. Os anticristos estão aí no nosso meio. E muitos estão adorando o anticristo. Muitos estão adorando os filhos dele. É preciso se atentar em sabedoria diante da palavra de Deus. Buscar o conhecimento da verdade. Para que se chegue ao conhecimento do único Deus verdadeiro, pois só existe um, e é Jesus Cristo, seu Filho, para que possam se arrepender, para que possam se converter dos seus pecados, para que possam entregar os seus caminhos a Jesus Cristo, para que possam receber o governo do Espírito Santo e dizer não ao anticristo, pois muitos estão adorando o anticristo. O único governo que precisamos ter em nossas vidas é o governo do Espírito Santo de Deus. Mas para isso é preciso se arrepender de uma vida de pecado. É preciso o homem tomar conhecimento que também precisa da graça de Deus para ser salvo. Daí então, tomando conhecimento da verdade, vendo em si próprio que é também um pecador perdido, necessita da graça de Deus para ser salvo, se arrepender, convertendo seus maus caminhos, mudando de criatura para filho. É preciso o homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É
Assim como Jesus disse para o mestre da lei, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Não tem como fazer parte do reino de Deus. Não tem como o homem entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Jesus Cristo é a única porta de salvação. Existem aí muitas portas fora de Jesus Cristo, mas é para a perdição eterna. É para adorar o anticristo. É para sofrer a condenação eterna no dia do juízo final. A ordenança que eu tenho é anunciar as verdades de Deus, é anunciar o arrependimento, é anunciar que a mensagem de Jesus Cristo ainda não mudou, ela continua a mesma. O homem tem mudado, o homem tem deixado brotar nos seus entendimentos a avareza, a luxúria, a iniquidade. O homem tem deixado se levar pelo diabo. Muitos pregadores, muitos pastores, muitos que se dizem ministros de Deus, têm se corrompido. Os que não se têm corrompido, eles fazem uma teologia e pegam a carteirinha para ser assalariado, para ganhar dinheiro, para pregar um Jesus diferentemente da que diz a Bíblia. São cães gulosos, são lobos devoradores, trabalham para o anticristo, não para Jesus. Pois o que pregam é uma mensagem da terra. Satanás tem tomado seus corações. Satanás tem guiado esses homens corruptos, homens que não têm a verdade, homens que não têm a unção do Espírito Santo. Pois quem tem o Espírito Santo, ele anda na verdade, não na mentira. Louvado seja Deus. A mensagem da cruz é arrependimento. O homem precisa se arrepender dos seus pecados, se convertendo a Jesus Cristo. Não é se converter a homens, não é se converter a pastores, não é se converter a ministros, não é se converter para as religiões, não é se converter para adorar uma placa de denominação. Nada disso. Nada disso salva a alma do homem. Precisamos tão somente de Jesus Cristo e a sua palavra. Jesus Cristo nunca pediu dinheiro para ninguém, diferentemente do evangelho que vemos nos dias de hoje. Homens assalariados, registrados, pregando o evangelho da terra, são corrompidos. Homens que não têm a verdade, muito menos o Espírito Santo de Deus. São homens fraudulentos. Paulo chama eles de obreiros fraudulentos, obreiros omissos, que não têm a verdade. Mas que muitos poucos pregam nas ruas nos dias de hoje é a palavra da verdade. Ainda que o homem venha a ser perseguido,
Ainda que o homem venha sofrer, venha padecer, muitos ainda se mantêm na verdade. Como disse Paulo disse: eu carrego comigo as marcas de Cristo, pois Paulo sofreu por esse evangelho. Diferentemente que nós vemos nos dias de hoje, homens corruptos só querem ficar sentados na cadeira de Moisés. Homens de igrejas de pedras, não na igreja espiritual. Pois Jesus Cristo tem uma igreja, e a igreja de Cristo é espírito em verdade, não é de pedras, muito menos de tijolo. Eles fazem tudo para manter as pessoas dentro de quatro paredes. Chegam até a dizer que é casa de Deus, diferentemente do que diz as Escrituras. O servo Estevão, lá no livro de Atos, ele foi morto porque ele confrontou os fariseus daquela época, que era dono do templo. Ele dizia que Deus não habitava dentro de um templo de quatro paredes. Ele foi morto a pedradas. Foi morto pelos ministros que diziam pregar a verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus tem que habitar dentro de nós, dentro de mim, dentro de vós. É por isso que Deus manifestou a sua graça. Ele enviou Jesus Cristo para morrer pela humanidade. Isso é mediante a fé, a qual Deus nos dá a possibilidade de crer em seu Filho Jesus Cristo, fazer morada dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Mas é preciso decidir se vai continuar adorando o anticristo ou adorando a Jesus Cristo. Vai decidir adorar uma religião ou as verdades de Deus que estão manifestadas em Jesus Cristo e na sua palavra. Deus nos diz: errais por não conhecer as Escrituras. Muitos acham que conhecem, muitos acham que têm o conhecimento, mas nunca pegaram na Bíblia para examinar. Jesus Cristo nos diz: examinai as Escrituras, pois as mesmas testificam de mim. Testificando de mim, também testifica do Pai. Eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. É preciso se arrepender, se voltar a Jesus Cristo pela fé. E a missão é anunciar somente as verdades de Deus. Somente as verdades. Pois as verdades de Deus, elas são suficientes para a salvação. Não é preciso o homem inventar nada. Não é preciso adicionar mais nada, pois o plano de salvação já está traçado. É Jesus Cristo. A única porta para a salvação do pecador perdido.
Existem duas eternidades. Então somente duas eternidades após a morte. Uma eternidade para a salvação, outra para a perdição eterna. Mas cabe a nós decidir, ainda em tempo, por meio da fé, se queremos ser salvos ou se queremos ir condenados. A Bíblia nos diz que após a morte segue-se ao juízo. A decisão tem que ser em vida, enquanto o homem tem fôlego de vida. Depois que morre, não dá mais para fazer nada. O que tem que ser feito, tem que ser em vida. Enquanto temos fôlego de vida, temos que tomar a decisão, quanto mais antes, melhor. Pois após a morte, os destinos de todo homem são selados. O homem após a morte, o corpo físico vai para a sepultura. O espírito volta para Deus. Mas e a nossa alma? Nossa alma é um ser vivente, mesmo após a morte. É preciso se atentar nessa mensagem, pois ela se refere à alma do homem, aonde nossa alma vai passar toda a eternidade. É junto a Deus. Ou na perdição eterna. Só há duas eternidades. Depois da morte, segue seu juízo. Os destinos são selados. Após a morte, a alma fica aguardando, esperando o dia do grande juízo de Deus. Certa feita, Jesus nos conta o mendigo Lázaro, do homem rico. Lázaro morrendo, os anjos o buscaram e levaram diante do seio de Abraão, lugar de descanso. Mas Jesus fala que o rico morrendo, quando ele abriu os olhos, abriu diante do inferno. São as duas eternidades. Mas cabe a nós querermos decidir aonde vamos passar toda a eternidade após a morte. Junto a Deus ou na perdição eterna, será o lago de fogo e enxofre, o inferno. É céu ou inferno. Cabe a mim anunciar a verdade de Deus. Essa decisão cabe a cada um, pois todos têm livre-arbítrio. Deus dá para discernir o certo do errado, o bem do mal. Mas naquele dia, ninguém terá desculpa diante de Deus, pois quem estará sentado no trono será tão somente o próprio Filho de Deus, será Jesus Cristo.
aquele que muitos o negam e não querem nessa terra. Louvado seja Deus. Após a morte, não adianta a oração. Não existe reencarnação, como pregam as religiões. Não existe purgatório, como pregam as religiões. Tudo está escrito. Só não lê quem não quer. Só não crê quem não quer. Só não crê quem quer continuar seguindo as religiões. Só não crê quem quer continuar com a cegueira espiritual diante dos olhos. Louvado seja Deus. Também ninguém será salvo por obras, como assim pregam a maçonaria. As obras do homem não salvam. Não tem poder para a salvação. Muito menos as obras da lei. Pois se formos olhar as obras da lei, elas tão somente só apontam para Jesus Cristo. Não é motivo para que ninguém se glorie em suas obras. Dever de todo homem ser bom, isso é para todos. É para todos os homens ser bons, para o próximo. Mas as obras tão somente não salvará o homem, para que ninguém se glorie. O anticristo está aí. Os adeptos deles estão aí, conduzindo a muitos que se dizem crentes. Pregam uma mensagem disfarçada, uma mensagem que tem porta larga para a perdição eterna. Abram seus olhos espirituais, vejam a cegueira do Deus desse século, se converta a Jesus Cristo. Só Ele tem salvação eterna. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. As religiões dizem pregar muitas verdades, mas se todas essas verdades que eles não pregam não estiver conforme a palavra de Deus, não é a verdade. Religião nenhuma salva. Paulo, no capítulo 2 de Romanos, pregou e ensinou que a religião não salva. Nenhuma religião salva. Deixe de ser adoradores de homens. Deixe de ser adoradores de templos. Adore o único Deus que existe. E a Jesus Cristo, seu Filho. Deixe de adorar as coisas desse mundo. Deixe de adorar as coisas ao qual Deus desse século tem colocado como um prato de lentilha diante de vós. Se apegue a Jesus Cristo, pois tão somente Jesus Cristo, a sua palavra, tem salvação eterna. Só Ele pode justificar a minha voz diante do Pai. Ninguém será justificado se não for por meio de Cristo diante de Deus. É Ele que pagou o resgate, Ele que comprou
estávamos todos condenados, condenados à perdição eterna e ao inferno. Mas Jesus Cristo pagou o resgate. Ele morreu na cruz, por mim, por vós, por toda a humanidade. E Deus o fez assim. Todo homem livre-arbítrio, de escolha. Mas temos que estar cientes diante de toda a verdade dita aqui, que naquele dia ninguém terá desculpa diante de Deus, no dia do juízo. Pois o livro das más obras serão abertos, estarão lá os reprovados, estarão lá aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor, estarão lá os desobedientes. A chamada ao arrependimento. Estará lá também os apóstatas, aqueles que brincavam com o nome de Deus, aqueles que ficavam carteirinha, dizendo adorar a Deus nos domingos. Jesus Cristo é o Senhor. É preciso adorá-lo em espírito e em verdade. Não somente em espírito e em verdade é adoração. Deixa os rituais da antiga aliança, pois as religiões têm fundado adoração dizendo a Deus da antiga aliança. Jesus Cristo, adoração é espírito e em verdade. Jesus Cristo disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. É preciso manifestar a fé. A fé em Jesus Cristo, pois só Ele tem salvação eterna. É Ele que dá a salvação eterna a todos aqueles que creem pela fé. Jesus Cristo disse que entrar, todo homem que entrar por essa porta, sou eu, Jesus Cristo, será salvo. Jesus nunca pregou religião. Religião é tão somente, como assim diz Paulo, fonte de lucro para ganhar dinheiro. As obras das religiões estão constituídas em templos, obras de tijolos. Mas as obras de Jesus Cristo, de Deus, é o reino de Deus. É no reino de Deus que elas são manifestadas diante da verdade. Abre os olhos espirituais da fé para que enxergue, assim como diz Paulo, para que enxergue a glória de Cristo e a sua palavra, para que enxergue a salvação em Cristo Jesus, na sua pessoa, que é Jesus. Louvado seja Deus.